Naquele final de tarde, a sala onde Jesus e os seus discípulos se reuniam estava envolta em um clima de expectativa e tensão. Era a Páscoa, um dos momentos mais sagrados para o povo judeu, e Jesus, o Mestre, havia instruído seus seguidores a prepararem tudo para aquela refeição especial. Mas ninguém poderia prever que aquela noite se tornaria um marco na história da humanidade. Os discípulos estavam sentados ao redor de uma longa mesa onde o pão e o vinho já haviam sido colocados. A luz das lamparinas tremulava, projetando sombras que pareciam dançar nas paredes de pedra. O ambiente tinha um misto de solenidade e inquietação. Alguns dos discípulos trocavam olhares discretos, enquanto outros murmuravam entre si. Mas, de repente, a conversa se intensificou. Quem de nós é o maior no reino dos céus? Perguntou um deles, rompendo o silêncio. A questão incendiou a sala. Pedro, sempre impulsivo, foi o primeiro a se manifestar. Certamente sou eu. Tenho caminhado ao lado do mestre e fui o único que ousou sair do barco para andar sobre as águas. João, o discípulo amado, não disse nada, mas seu olhar sereno parecia sugerir que a verdadeira grandeza não precisava de palavras. Tiago, seu irmão, esboçou um sorriso discreto, enquanto outros se agitavam, defendendo suas próprias posições com fervor. Jesus observava em silêncio. Sua expressão não demonstrava reprovação nem impaciência, mas uma calma que contrastava com o tom exaltado da discussão. Então, inesperadamente, ele se levantou. Todos os olhares se voltaram para o mestre, e a sala mergulhou em um silêncio constrangedor. A humildade. Com gestos simples, mas carregados de significado, Jesus tirou o manto e pegou uma toalha, amarrando-a na cintura. Em seguida, encheu uma bacia com água e se ajoelhou diante de um dos discípulos. Os murmúrios cessaram. A perplexidade estava estampada nos rostos de todos. Pedro foi o primeiro a reagir. Senhor, tu vais lavar os meus pés? Perguntou incrédulo. Jesus ergueu os olhos e respondeu com serenidade. O que estou fazendo agora você não compreende, mas entenderá depois. Pedro balbuciou. Nunca permitirei que laves os meus pés. Com firmeza, mas sem perder a ternura, Jesus replicou. Se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Diante disso, Pedro, sempre intenso em suas emoções, exclamou. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça? Jesus sorriu levemente e explicou. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, exceto um. Ao dizer isso, Jesus fez alusão a Judas, que, embora estivesse presente e participasse da ceia, já havia decidido trair o Mestre. Enquanto lavava os pés de cada um, Jesus falava com a mesma ternura. Vocês compreendem o que acabei de fazer? Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que, assim como fiz, vocês também o façam. A lição era clara. A verdadeira grandeza não estava no poder ou na posição, mas na humildade e no serviço. O silêncio que se seguiu foi profundo. Cada um dos discípulos refletia sobre as palavras e as ações do Mestre. O que significava ser grande no reino dos céus? Aquela noite havia redefinido completamente suas percepções. A nova aliança. Com a bacia e a toalha ainda nas mãos, Jesus voltou ao seu lugar. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, entregando-o aos discípulos. Este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Em seguida, tomou o cálice de vinho e o ofereceu, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Sempre que o beberem, lembrem-se de mim. A ceia adquiriu um significado ainda mais profundo. Não era apenas uma refeição de Páscoa. Era um ato simbólico, uma prefiguração do sacrifício supremo que Jesus estava prestes a realizar. A conversa continuou em tom mais baixo. Alguns ainda estavam perplexos com o que haviam presenciado, enquanto outros não podiam conter a emoção. Jesus, entretanto, parecia tranquilo.
Ele sabia que o momento da sua partida estava próximo. A traição revelada. Jesus olhou ao redor da mesa, seus olhos pousando em cada um dos seus amados discípulos. Mesmo Judas, que já havia decidido traí-lo, recebeu o mesmo olhar de compaixão. Então, Jesus falou: Em verdade lhes digo, um de vocês irá me trair. O impacto daquelas palavras foi imediato. Os discípulos se entreolharam alarmados. Pedro fez sinal para que João, que estava mais próximo de Jesus, perguntasse quem seria. João inclinou-se para o mestre e perguntou em voz baixa. Senhor, quem é? Jesus respondeu. É aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Em seguida, entregou o pão a Judas Iscariotes. Este, ao receber o pedaço, levantou-se e saiu apressadamente. E era noite. Com a partida de Judas, o clima na sala tornou-se ainda mais solene. Jesus aproveitou para deixar uma última instrução. O novo mandamento, o amor como essência. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Por isso todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. As palavras ressoaram nos corações dos discípulos. O amor era a essência do ensinamento de Jesus, e naquela noite, mais do que nunca, eles compreenderam a profundidade desse chamado. A caminhada ao Getsêmani. Ao final da ceia, Jesus e os discípulos se levantaram e cantaram um hino. Depois, seguiram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus passaria por um dos momentos mais intensos de sua vida, a oração no Getsêmani. No caminho, ele fez outra declaração impactante. Todos vós vos escandalizareis por minha causa esta noite. Pedro, sempre impetuoso, respondeu com convicção. Ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Mas Jesus, com um tom misto de amor e realidade, disse: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro ficou abalado, mas manteve sua posição, jurando que jamais o abandonaria. Reflexão final. A última ceia não foi apenas um marco na história da humanidade. Foi o ápice de uma mensagem que transcende o tempo. A verdadeira grandeza não se encontra na glória terrena, mas na humildade de servir e amar. Naquela mesa, com o peso da cruz já sobre os seus ombros, Jesus escolheu ensinar algo profundo e eterno. Ele sabia que seria traído por um amigo, negado por um discípulo e abandonado por muitos. Ainda assim, lavou os pés dos seus seguidores, partiu o pão e compartilhou o cálice como um ato de amor incondicional. Ele não recuou diante do sofrimento iminente. Pelo contrário, abraçou o sacrifício com um propósito maior, a redenção de toda a humanidade. Cada gesto naquela noite falou mais alto do que 1000 palavras. O pão partido representava seu corpo, que seria entregue. O vinho derramado apontava para seu sangue, que selaria uma nova aliança. E as suas palavras ecoaram como um chamado para cada geração: amar, servir e perdoar, mesmo quando isso nos custa. Agora pense, o que essa história significa para nós hoje? Em um mundo que glorifica poder, status e reconhecimento, o exemplo de Jesus nos desafia a seguir um caminho diferente. Estamos dispostos a nos ajoelhar e servir, como ele fez. Estamos prontos para amar aqueles que nos decepcionam, perdoar quem nos fere e oferecer graça onde só há condenação? A última ceia é mais do que um relato bíblico, é um convite. Um convite para viver de maneira contracultural, colocando o amor acima do orgulho, o serviço acima do ego e a fé acima do medo. Que possamos carregar o espírito daquela noite em nossos corações. Que a mesa da ceia nos lembre de que fomos alcançados pela graça e chamados a compartilhá-la. E, acima de tudo, que possamos seguir o exemplo do Mestre, encontrando na humildade o verdadeiro caminho para a grandeza eterna.